Oi, gente, tudo bem? Dá muito tempo que eu não apareço aqui, não é mesmo? Então, gente, acontece que eu não tava muito satisfeita, sabe? Porque a intenção do canal é um direito amplo, claro, né? Porque é direito para leigos. E acabou que, como eu tava ali no Código de Defesa do Consumidor, tava parecendo que o meu canal era só sobre defesa do consumidor. E acaba que eu não tava gostando muito daquilo. E eu dei uma sumidinha, mas agora eu voltei. E hoje eu aproveitei essa notícia aí do Neymar, essa balbúrdia e também as discussões a respeito do que houve. E aqui é o seguinte: hoje eu não vou exatamente explicar, expor a minha opinião ou expor a opinião dos livros. Hoje eu vou explicar coisas para fazer vocês terem ideias e vocês decidirem o que é justo, o que não é justo, o que deveria acontecer e o que não deveria acontecer. Certo? Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhem com seus amiguinhos, tá certo? Então, gente, é o seguinte. Esse crime já é muito antigo. Já dizia nosso livro sagrado, a Bíblia. Assim, claro, eu sou católica. Eu fui criada, fui crismada e tudo mais. Hoje não fico muito indo na igreja, mas, bom, a vida inteira fui católica e eu vou colocar como a Bíblia sendo o meu livro sagrado. É o seguinte: a mulher de Potifar já dizia a Bíblia que a história é bem simples. Vou dar um resumo aqui da história bíblica que bate muito bem com a história do Neymar. Por que eu vou dar um exemplo da história bíblica? Porque bate com a da história do Neymar. Porque depois eu vou falar de um caso que me ocorreu quando eu fiz estágio na Defensoria Pública. Claro, gente, não vou citar nomes, mas foi um caso sério, foi verídico, ocorreu aqui na minha cidade. Então, é o seguinte: a mulher de Potifar foi... Potifar comprou um dos filhos de João, José, e José foi o filho comprado, porque antigamente tinha essa coisa de que o mais velho era o predileto e o resto que se dane. E acabou que a família era pobre e vendeu o resto para esse Potifar. E aí o José acabou virando o filho preferido dele. Só que a mulher do Potifar acabou se apaixonando pelo José. E aí, só que José, por lealdade ao dono dele, aquele que comprou ele e que, assim, gente, ele comprou ele e ele era bom com o José. Queria que o José pegasse todos os bens, que o José seria filho dele mesmo, sabe? Então, o que acontece? Essa mulher um dia tentou cutucar a onça com a vara curta, literalmente, tentando ali se aproximar dele, e ele a rejeitou. Então, como ela se sentiu traída ali, se sentiu mal na situação, ela inventou que José haveria estuprado ela. E aí, alguma coincidência? Bom, pra mim é. Acontece que isso acontece com muitas mulheres, muitos casos. Inclusive, um professor meu, ele era delegado, sabe? Ainda é delegado. Ele contou pra gente um caso que aconteceu aqui na minha cidade também, de uma mulher que ficou com raiva do cara e chegou, porque ele parece que ele deu o pé na bunda dela, e ela pegou e foi na delegacia e falou que ele foi estuprado. Ela foi estuprada por ele e tudo mais. Esse delegado, ele é muito consciente. Ele sabe que, infelizmente, existem casos
Ele sabe que, infelizmente, existem casos que há o estupro de verdade e existem casos que não há, que, infelizmente, é invenção. E ele gosta de separar tanto o homem quanto a mulher e conversar com os dois para saber o que realmente houve e tudo mais. Acredita que é até uma certa maturidade da parte dele. E bom, e caso vai, caso vem, ele descobre que era porque ela levou um pé na bunda e acaba que ele fala, olha, é o seguinte, você realmente vai querer colocar ele como sendo estuprador? Porque ele vai morrer na cadeia, vai ser prejudicado e vai acabar com a vida dele. Ela, não, foi mal e tudo mais. Bom, mas nesse caso específico, assim que eles saíram da delegacia, a mídia já aprontou aquele bafafá. Já, no outro dia já aparece no jornal. Estuprador sai da porta da frente da cadeia. Não foi o caso do Neymar, não é mesmo? Mas é porque, infelizmente, a gente sabe que tem diferença de pessoas ricas, de pessoas famosas e de pessoas comuns. Bom, por que eu tô adentrando a este caso? Porque a mídia também é uma influenciadora. Já diziam aí que a mídia é o quarto poder no Brasil. O primeiro é o legislativo, executivo, judiciário e o midiático. Porque, infelizmente, gente, ela vai fazer com que levar a população a pensar de uma certa maneira e tem uma série de coisas. Claro que depois também entra a internet, mas agora eu tô falando da mídia e dos casos ocorridos. Bom, e comigo aconteceu, quando eu fiz estágio na Defensoria Pública, de um casal que, bom, na verdade, a filha da moça não era filha do homem. Ele era padrasto da menina, no caso, né? Bom, e ela foi trabalhar à noite e um dia ela chega em casa, encontra sangue. A menina era criança, gente. Detalhe, a menina era criança. Ela era uma criança de 4 aninhos, 3 anos de idade. Ela encontra sangue nas partes da criança e na cama. Encontra depois a criança dormindo com ele ela, na cama e tal. Ela já julgou um tanto de coisa. Acabou que depois de fazer exames e tudo mais, não houve o ato de pedofilia, não houve o estupro, não houve nada daquilo. Mas, por que eu quero falar isso? Porque é o seguinte, hoje em dia tem uma discussão muito grande que é a respeito de colocar o crime de calúnia nesse aspecto de fingir ou de mentir que houve um estupro ou o crime de pedofilia. Claro, tô falando nesse aspecto, que é um crime muito grave. E não só pra mim. Pra mim, pelo menos, a pedofilia é o mais grave de todos. Pra população em geral. Então, o que acontece? Porque acaba com a vida da pessoa, gente. Acaba, infelizmente. Não é só... Se a pessoa for presa, vai acabar. Se a pessoa não for presa, as pessoas vão ficar em dúvida e vão ficar atacando pedra nela. Assim, mesmo que não seja literalmente. Então, é complicado, sabe? Mas a questão é o seguinte. Existe uma discussão a respeito se deveriam colocar essas caluniadoras como sendo crime hediondo. O que é crime hediondo? Bom, é um crime que você não pode pagar, é inafiançável, é um crime que, se você cometeu uma vez, significa que você vai cometer mais vezes, porque, assim, é aquela coisa, né? É igual você matar uma pessoa, pode ser que você mata mais. Bom, e acontece... Por que eu contei esses 3 crimes separados? Por quê? Número 1, para mostrar que o do Neymar,
tem ali a questão da fama, mas também teve provas e tudo mais, e a mulher ali fez de sacanagem, ela mesma falou, eu quero transar com ele, eu vou pegar ele, e depois fala, vou ferrar com você. E ainda tem até, eu vi um vídeo dela dando um tapa na cara dele, e ele não revidou nem nada. Bom, então isso aí, você já vê que é a pura malícia já querendo pegar o dinheiro, extorsão, né? O segundo já foi da mídia tentando entrar ali e tentando prejudicar a vida do homem. Que a mídia gosta muito desses bafafás, dessas fofocas. E o terceiro caso é do achismo. Foi do caso que a mulher, ela simplesmente estava trabalhando, ela não inventou nada, ela chegou lá, ela viu sangue, ela se assustou, viu a menina ali dormindo. Imagine, mãe, normalmente, gente, é um ser protetor, né? Não é só o ser humano. Você vê que os animais, normalmente, a fêmea é muito mais brava do que o homem, porque tem esse instinto de proteger. E ela, nesse instinto de proteger a filha, já chegou, foi na justiça e tudo mais, falando que ele estuprou a menina e que ele era um pedófilo. E aí? Eu quero que vocês entendam que nesses 3 casos, o crime seria o mesmo. Porém, são diferentes as formas da abordagem, são diferentes as formas de calúnia. E aí, deve se concretizar calúnia? A calúnia deve ser um crime hediondo? Vocês que vão decidir, hein? Bom, agora eu vou dar minha opinião. Eu sempre gosto de dar minha opinião. Porque a calúnia, gente, no artigo 138, é um pouco brando. Não vou mentir. A pena é de 2 meses de 6 meses a 2 anos. Por exemplo, nesse caso do Neymar, que se a mulher pegasse ali só porque ela queria dinheiro, ou não sei, e ele prejudicasse a carreira dele, prejudicasse tudo, imagina, acho que talvez esse tempo seria muito pouco. Mas, no caso, por exemplo, da mãe que trabalha à noite e chega lá e vê a filha com sangue e uma filha pequena, tá com um padrasto ali, o que ela vai pensar? Talvez esse crime aí, então, né? Mas, a questão é a seguinte. Gente, eu acho que vai do bom senso do delegado. Acho que ele tem que realmente conversar com a vítima, conversar com o acusado, ver o que cada coisa e terem provas, gente. Perícia é extremamente importante. Gente, e vamos falar a verdade, no Brasil, a perícia ela é muito julgada, sabe? Tem que ter provas materiais, provas concretas. Ali no caso do Neymar, por exemplo, teve provas de conversas, provas de vídeo, que ela queria sim ficar com ele. Isso também, gente, é prova. Não é só exames, esse tipo de coisa, entende? Então, a gente tem que lutar por uma sociedade mais justa. A gente tem que lutar eu acredito que uma certa... Pera, eu esqueci a palavra. Desculpa. Assim, uma certa coerência, uma certa estabilidade, sabe? Você saber que você pode confiar na justiça, ao mesmo tempo que você saber que você tem sua consciência limpa, entende? Então é isso, eu vou deixar aí a lei pra vocês da calúnia e... Bom, vai de cada um achar se deve ou não
ter mais anos aí de punição, se deve ser crime hediondo ou se não, tá certo?